Olá pessoal, tudo em riba aí? Prontos para a próxima aula? Então vamos lá. Na aula anterior, nós descobrimos o que é a contabilidade. Então, a contabilidade, vimos que ela tem técnicas científicas aí e ela nos ajuda a entender a empresa, tanto internamente quanto externamente. Eu tenho relatórios que atendem ambos os públicos, públicos internos e públicos externos. E aí falamos de quem são esses públicos, quem são os usuários internos e externos da contabilidade. Ok, lindo. Mas o que tem nesses relatórios? O que a contabilidade estuda realmente? É o que vamos descobrir hoje aqui. Tá? Então, pessoal, contabilidade estuda isso aqui: ativo, passivo e patrimônio líquido. Já ouviram falar desses termos antes? Vamos entender o que é esse famoso ativo, passivo e patrimônio líquido? Vamos lá. Ó, pessoal, rapidamente, nós temos, como eu disse para vocês, os CPCs, e os CPCs vão explicar para mim detalhadamente, com regras, o que é o ativo, passivo e patrimônio líquido. Recomendo que vocês escutem os podcasts que eu deixo para vocês no www.falandocontabilês.com para detalhes até que possuem nesses CPCs, que vamos passar de uma maneira mais simples aqui. Beleza? Então vamos lá. A contabilidade estuda o patrimônio. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio da empresa. Ah, legal. E aí vem aquela pergunta: o que é o patrimônio? Patrimônio são bens, direitos e obrigações. Esses três itens aqui. Então, os relatórios das empresas são para falar de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos nós colocamos no primeiro grupo que nós falamos ali, ativo. Então, guardem aí. Ativo são bens e direitos. E obrigações é o passivo. Então, ativo, bens e direitos. Obrigações, passivo. Falta o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o que sobra. Imaginem vocês aí, nós vamos comprar um terreno. Compramos um terreno por valor de 50 mil. Peguei 50 mil, tenho lá. O bem que eu tenho, um terreno. Comecei meu negócio, eu tenho só um terreno, que vale lá 50 mil. E aí eu vou construir uma casa, um galpão em cima desse terreno. E vou gastar mais 50 mil para construir esse terreno. Só que eu não tenho dinheiro para construir, que todo o recurso que eu tinha foi para o terreno. Então eu tenho só o terreno de 50 mil, não tenho nenhum dinheiro lá. Vou financiar a construção desse galpão. Ele acabou de construir. Vamos imaginar o que eu tenho agora. Bens, direitos e obrigações. Bens. Qual bem que eu tenho? Eu tenho terreno, no valor de 50 mil que eu tinha comprado, e agora eu tenho uma construção em cima que também vale 50 mil. Ou seja, eu tenho 100 mil de bens e direitos. Direitos eu não tenho nada, mas somando aí, meu ativo é 100 mil. O terreno e a construção que foi feita em cima dele. Tá? 50 mil do terreno, 50 da construção. Mas essa construção me gerou uma obrigação. De quanto que é essa obrigação? 50 mil. É a dívida que eu criei. Então, eu tenho um passivo de 50 mil. Ativo de 100 mil, passivo de 100 mil, de 50 mil. Esse 100 mil, que é minha construção e o terreno, nós chamamos de patrimônio total. É o patrimônio bruto da minha empresa. A empresa tem um patrimônio bruto de 100 mil. Só que uma parte aqui eu estou devendo. Eu tenho uma obrigação de 50 mil. Então eu pego essa parte e sobra o líquido. É o patrimônio líquido que vai ser 50 mil. Tá? Depois vamos trabalhar isso com calma. Mas o que eu tenho que entender é, eu tenho bens e direitos, que é tudo que minha empresa tem, de bens e direitos. Eu tiro as dívidas que minha empresa tem, sobra quanto que minha empresa realmente vale. É o primeiro valor da empresa de mercado aí, o patrimônio líquido. Tá? Depois vamos estudar isso com calma quando formos discutir o balanço patrimonial. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia inicialmente. Vamos aprofundar disso não. Então vamos lá. O que são bens e direitos, então? Tudo é bem e direito? Não, tem que tomar um cuidado. Tá? Bens e direitos é o que minha empresa utiliza para o benefício dela.
Então, eu posso ter caminhões, posso ter carros, dinheiro, as construções, terrenos, investimentos, são os bens. Direitos, eu posso ter algo que eu vendi a prazo, eu tenho o direito de receber. Um seguro que eu contratei, que eu tenho o direito de usar. Tá? São exemplos aí de direitos que eu tenho também. Então, esses são os bens e direitos, ou seja, o ativo da minha empresa. Continuando aqui. Bens eu posso dividir em dois grandes blocos aí, que são os bens tangíveis, que são aqueles bens tocáveis, e os intangíveis. Eu não consigo tocar. Eu estou aqui na tela de vocês, mas vocês não conseguimos interagir aqui com o tato, por exemplo. Sou intocável aqui nesse momento. Não tenho um corpo aqui presente físico aqui com vocês. Então, um sistema de computador é um exemplo aí de intangível. Marca também é um outro exemplo. Patente, receitas médicas, por exemplo, de fórmulas de medicamentos, são outros exemplos aí de intangíveis. E tangível são os móveis que eu posso tirar de um lugar para o outro. Bens, por exemplo, como máquinas e computadores, eu posso movimentar. E imóveis, o próprio terreno, a própria construção, são mais difíceis aí. Então, são exemplos de bens que nós possuímos. Obrigações. Quais são as obrigações que nós temos? Dívidas. Eu comprei algo a prazo, peguei um empréstimo do governo, tenho um imposto para pagar. Então, as dívidas que eu possuo, minhas obrigações aí são meus passivos. Tá? E o patrimônio líquido. Antes do patrimônio líquido, eu tenho dois tipos aí de dívidas, tá? Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho dívida externa, dívida com terceiros, e tenho uma dívida própria. Lembra do exemplo que eu falei do terreno lá? Que eu falei que coloquei 50 mil e comprei um terreno? A empresa, na verdade, tem uma dívida comigo, que sou o dono dela, de 50 mil. Porque eu, dono, coloquei o dinheiro lá, eu quero um retorno sobre isso. Então, é uma dívida interna com o proprietário. É uma dívida de pouca importância. O que eu tenho que pagar realmente são as obrigações externas com terceiros. Essas obrigações externas com terceiros nós vamos chamar de passivos. As obrigações internas, que é o que o dono colocou lá, o que a empresa rendeu, são considerados no patrimônio líquido da empresa. Tá? Quando a empresa rende, vamos supor, eu comprei um terreno de 50 mil, vendi ele por 60, essa diferença de 10 mil que eu tenho entre o custo do terreno, 50, e o preço de venda, 60, esses 10 mil é um lucro. Esse lucro também vai aí para o nosso patrimônio líquido. Tá? Então, o patrimônio líquido é o que sobra. Nós já comentamos lá, é tudo que uma empresa comprou, adquiriu de bens e direitos, menos as suas dívidas. O que sobra aí vai ser o lucro, o que o sócio investiu, os proprietários investiram na empresa, é o que a empresa vale aí inicialmente. Novamente, aqui são conceitos iniciais primeiro, para a gente entender por cima, depois nós vamos praticar aí, e no balanço patrimonial nós vamos entender realmente como é que isso funciona e é estruturado aí. Eu preciso só saber agora que eu tenho ativos, que são bens e direitos, e eu tenho passivos aí, que são obrigações. Ativos menos passivos, eu formo o patrimônio líquido. Essa é a equação básica da contabilidade. O patrimônio líquido é igual o ativo menos o passivo. Beleza? Só que nós precisamos entender como é que isso é movimentado. Como é criado um bem, um direito, um patrimônio líquido, um passivo. E para esse entendimento precisamos saber o que é débito e crédito. E aí nós vamos continuar essa discussão aí na nossa próxima videoaula. Tá? Bons estudos aí, pessoal, e até mais. Falou!